canal O Executivo tem a grande alegria de receber o sócio fundador da Soeiro Advogados, Sérgio Soeiro. Sérgio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Silvio. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar desse momento tão importante. É um privilégio falar com o seu público, com você, que é um amigo de longa data. Verdade. Foi meu coach, né? Hoje verdade, Sérgio. Conversamos, mas tive a oportunidade, na primeira vez que me submeti ao processo, de conhecê-lo, junto com a Luísa. Comecei com a Luísa e a nossa última sessão foi muito gratificante, porque tinha algo específico que ela me apresentou a você. E depois fizemos mais algumas reuniões. É verdade, Sérgio. Olha, eu tenho o Sérgio assim com um grande carinho, realmente assim, uma pessoa que vocês vão ver de uma elegância incrível. Eu só tenho a agradecer por você ter aceitado o meu convite aqui para a gente falar de um tema que justamente principalmente o direito trabalhista, né, Sérgio, dentro das empresas, que é um tema tão complexo. E, Sérgio, a minha primeira pergunta para você é justamente sobre o que levou você a se dedicar à área jurídica desde o início de sua carreira profissional. Falar sobre o direito é algo bastante complexo e, ao mesmo tempo, algo muito prazeroso. Né? Uhum. Então, por que ir para o direito? Quando nós temos ali a opção ou a obrigação de escolher uma carreira, Sim. Somos muito jovens. Eu passei no vestibular com 17 anos. 18 anos, comecei ali, 18 anos, eu estava iniciando os meus estudos. E o que me chamava a atenção era a ideia de trabalhar com relações sociais, observar o que acontecia, poder resolver conflitos ou interagir nos conflitos de uma forma a trazer paz. Né? Então, essas relações me chamavam muita atenção. Uhum. Acabei indo para o direito, como forma de experimentar aquilo. E um outro ponto que me chamava muito a atenção no direito era a cultura. Então, é um curso muito amplo. Então, a possibilidade de estudar diversas áreas do conhecimento dentro de um único curso, então, filosofia, antropologia, economia, o próprio direito, história, era algo que me chamava muita atenção. Entendi. E um outro ponto, né? Quem vai para essa área porque não tem muita habilidade com matemática. Então, não era o meu forte, matemática. Bom, então, fugir dessa área. Se bem que no final das contas, eu imagino que tem muita matemática envolvida, principalmente nos resultados. Aliás, assim, eu tive a oportunidade de ver algumas peças do Sérgio e eu fico muito impressionado com sua objetividade nas peças, uma coisa muito moderna, né? Que não é muito comum, né, Sérgio? Às vezes o advogado ou assim, a pessoa que milita na área jurídica acaba falando de juridiqueza, assim, meio excessivo, né? Você tem uma preocupação desse? Tenho. Já há alguns anos eu tenho investido muito num ponto que para mim é extremamente relevante. Quem se comunica tem que pensar quem está recebendo aquele documento, ou aquela fala, ou aquela orientação. Então, a linguagem, quanto mais simples e mais direta, mais fácil de compreender. Uhum. O direito já tem se renovado, e com essa renovação, nós paramos de escrever de uma forma rebuscada, ou falar de uma forma rebuscada, em que as pessoas precisam perguntar o que você está falando. Uhum. Então, eu penso e falo isso para os alunos. Se eu escrevi alguma coisa e eu peço para a pessoa reproduzir e eu não compreendi, significa que minha comunicação não foi efetiva. Com certeza. Um outro ponto que é muito relevante também. Hoje o nosso tempo é muito escasso. Então, se eu escrever muito, provavelmente o meu interlocutor vai chegar um momento em que ele vai se cansar e ele vai perder a atenção. Seguramente. Então, eu tenho que ser breve, tocar nos pontos essenciais e levar o recado, ou a notícia, ou o meu pensamento, e convencê-lo. Sim. Então, quanto mais direto, mais fácil. Eu acho que até pelo fato de você ser também um empresário, você sabe exatamente qual é o jargão que vai ser mais afeito para o mundo dos negócios, né, Sérgio? Isso ajuda muito. Eu tenho uma preocupação muito grande, Sérgio, de fazer as novas gerações entenderem a história da área na qual elas atuam. E para isso a minha pergunta é exatamente essa, né? Quando você começou, como que era a área de direito, como que é hoje? Porque eu fico imaginando o uso de tecnologia, tudo que aconteceu ao longo do tempo, mas como que era quando você começou? Era 92, mais ou menos? Tá certo? 90. Eu entrei em 90. Então, qual era Para falar em direito, a gente tem que pensar muito em sociedade. Sim. Então, como era o Brasil em 1990? Plano Collor. Nós estávamos num momento muito interessante. O Brasil tinha sofrido aí uma redemocratização. Exato. Saímos
no regime militar. Exato. Em 1988, tivemos uma nova Constituição. Exatamente. Então, era um momento muito rico para o direito. Aí fala, mas muito rico? Muito. Porque sempre que eu tenho uma legislação, ela vem com aquela ideologia trazida por quem criou aquele texto, por quem fez a lei. Mas eu ainda não tenho o resultado daquela lei, ou naquele momento, da Constituição. Porque nós temos as interpretações. A interpretação que eu faço, que você faz, que um outro advogado faz, que o leigo faz, é uma interpretação provisória. Porque ela só se transforma definitiva quando o judiciário manifesta ali o entendimento. Porque ali eu tenho uma decisão que depois que caminhou no judiciário e não cabe mais recurso, é a interpretação definitiva daquele dispositivo legal com relação a um caso concreto. Então era um momento riquíssimo para estudar o direito. Entendi. Naquele momento, como que se estudava o direito? Por livros. Nós não tínhamos internet. É verdade. Necessariamente. Em 90 não tínhamos internet. Só tinha esse acesso. Então era algo muito diferente dos dias de hoje. Hoje, se eu quiser fazer uma pesquisa, eu entro no Google, jogo o tema e aí eu tenho que entender se aquela página ela é uma página segura com relação à seriedade de quem está escrevendo. Eu tenho acesso a bibliotecas, não só de uma universidade, mas de várias universidades, então é muito mais fácil de pesquisar. Então, naquele momento, era um momento em que o direito era um direito raiz. Né? Tinha que colocar os livros sobre a mesa, como está aqui na sua mesa, né? Vários livros e fazer uma leitura mais atenta. Pesquisa de decisões judiciais também eram complexas, não eram tão simples. Hoje você entra nos tribunais e consegue ter acesso às decisões, então entender como pensa o judiciário. Então a evolução é muito grande. Então hoje a facilidade de acesso ela é enormemente significativa. E você tem algum livro assim, que você recomenda, por exemplo, uma pessoa que não conhece nada de direito, eu vou para uma pessoa empresário, e ela gostaria de ter uma introdução ao direito, entender como que isso afeta os negócios, alguma coisa assim. Você tem algum livro que você recomenda a pessoa ler, Sérgio? É difícil indicar um livro só. Sim. Por quê? Porque eu precisaria entender qual é a área que ele quer aprofundar, afeta. O que nós podemos trazer aqui para um bate-papo, uma leitura mais contraída, então é ler sobre o mito da caverna para entender um pouco da sociedade, crônica de uma morte anunciada. Né? Então, eu tenho algumas situações que levam a entender a sociedade. Né? Então, o quanto um comportamento pode influenciar uma decisão de um grupo, eu tenho que olhar desta forma, é muito interessante. Entendi. Mas com relação a algo específico, hoje nós temos uma variedade enorme. Entendi. E você imaginava que você faria toda a sua carreira na área de direito? Não dava para saber ainda naquele momento. Sim. Mas o desenvolvimento da carreira me levou para o direito, né, para ficar no direito. Então, contando brevemente essa história, né, quando eu comecei o curso de Direito, eu tinha saído, eu trabalhava num banco, foi o meu primeiro emprego, comecei com 15 anos, passei na universidade, completei... Você começou com 15 anos? 15 anos no banco. No banco? Qual banco você Bradesco. No Bradesco? No Bradesco. Cara, que no interessante. Bradesco. Eu comecei com 15 anos, é muito interessante. Só fazendo um parênteses, né? Vocês veem, pessoal, não sei se você lembra que quando a gente falou na semana passada do Júnior, né, da JP Pereira, ele começou com 10 anos, você vê que o Sérgio começou com 14 anos. Com 15 anos, né? Você vê como realmente no passado era comum as pessoas começarem bem mais cedo, como isso faz bem, na minha opinião, para desenvolvimento de responsabilidade, assim, uma série de fatores que vão contribuir com a vida adulta, né, Sérgio? Você começa a assumir responsabilidades, como você disse, e entender qual é o compromisso. Eu vejo que neste momento da vida é muito mais efetivo você se vincular e compreender a empresa. Sim. Você realmente tem interesse em entender que isso é o que vai te levar a ter algum sucesso. Então eu estava no banco, passei faculdade, fui para o serviço militar, fiquei 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas, consegui sair. Eu fui para uma reserva ativa e saí. Voltei, pedi demissão do banco. Comecei o curso e eu era empreendedor. Então, no meu 3º ano de faculdade, eu estava empreendendo na área de confecções, porque meus pais têm esse histórico, eram comerciantes. E eu cheguei a questionar se aquele era o meu curso. Eu falei, eu estudo direito, mas tudo que eu faço não está ligado ao direito diretamente. E aí eu vou para a Nestlé, entro na área administrativa e no meu último ano do direito eu vou para o departamento jurídico. Me formo, sou
promovido dentro do departamento, faço a minha primeira pós e já começo a dar aula. Então, a minha carreira foi... Eu comecei a dar aula com 25 anos. Incrível isso. Então, eu saio dali e eu entro em 2 carreiras ligadas ao direito. A advocacia, porque daí eu fiz a opção de sair da Nestlé, Sim. montar o meu escritório, Sim. E as aulas, a parte acadêmica. Então, a minha vida foi voltada para o direito. Nossa, mas é muito interessante. E até hoje, então, você está na área com especialização principalmente no direito trabalhista, que você me contou. Essa é uma área. Eu falo que eu aplico o direito às pessoas. Sim. Se a gente fala de empresas, eu tenho que trabalhar com todos os trabalhadores. Né? Perfeito.